uma ilha banhada pelas águas quentes do Oceano Índico, onde o tempo parece seguir o compasso das monções e o vento carrega o perfume de especiarias, repousa um destino que pouca gente conhece: o enigmático Sri Lanka. Aqui, templos milenares emergem entre florestas tropicais. Elefantes percorrem trilhas antigas como guardiões da selva, e o silêncio das montanhas é quebrado apenas pelo canto distante de aves exóticas. Um reino de criaturas extraordinárias, moldadas pelas mãos divinas. Desde o imponente leopardo do Sri Lanka, que percorre a selva com passos silenciosos e olhar penetrante, ao pavão indiano que caminha entre os jardins com suas penas que tremulam ao vento como vestes reais. Até a raposa voadora do Índico, que sobrevoa as copas ao entardecer, com suas asas de couro estendidas como sombras aladas. Aqui, a natureza revela suas maravilhas em detalhes que escapam ao olhar apressado. Prepare-se para uma viagem inesquecível pelos segredos dessa fascinante terra. Sejam bem-vindos ao Sri Lanka, paraíso secreto da Ásia. Localizado ao sul da Índia, o Sri Lanka é uma ilha em formato de lágrima, cercada pelas águas quentes do Oceano Índico. Até 1972, este país era conhecido como Ceilão, um nome que ainda é lembrado sempre que se fala em seu chá de renome internacional. Uma herança do período britânico, que transformou o Sri Lanka no quarto maior produtor mundial dessa bebida. O termo chá de Ceilão permanece até hoje como uma marca registrada da qualidade do chá cultivado nas terras altas da ilha. A ilha é um pequeno universo de maravilhas. Suas praias douradas cedem lugar a montanhas cobertas por vegetação exuberante e estas, por sua vez, dão passagem a florestas densas, onde a natureza ainda vive em estado puro. Entre montanhas envoltas por névoa e plantações que dançam ao vento, desliza a linha férrea de Kandy a Ela, um dos caminhos de trem mais belos do planeta. Não é apenas um percurso, mas uma travessia entre mundos. Por viadutos que tocam o céu e vales que parecem não ter fim, a paisagem se abre em silêncio, como uma pintura viva que respira a cada curva. Ao sul, o ar é invadido pelo perfume marcante da canela, especialmente da variedade nativa, considerada a mais pura e aromática do planeta. Mas os tesouros do Sri Lanka não se limitam aos sentidos. Abaixo da superfície encontra-se uma das maiores concentrações de pedras preciosas do mundo. O país é especialmente conhecido por suas safiras azuis, amplamente valorizadas. Rubis intensos e topázios de alto brilho também são extraídos de suas minas, tornando-o um dos principais exportadores globais dessas magníficas joias. O Sri Lanka também preserva tesouros arqueológicos e culturais. A ilha abriga 8 sítios declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, que revelam diferentes camadas de sua história milenar. Cada pedra, cada monumento, guarda vestígios de reis, impérios e civilizações esquecidas pelo tempo. Dois dos sítios mais impressionantes do Sri Lanka são Kandy e Sigiriya.
Kandy é considerada o coração espiritual da ilha, lar do Templo do Dente, onde, segundo a tradição, está um dos dentes de Buda. Já Sigiriya é uma maravilha arqueológica, uma fortaleza-palácio, construída no topo de uma rocha de 200 metros, cercada por jardins simétricos, muralhas e pinturas que resistiram a mais de 1.500 anos de história. Há também Polonnaruwa, um vestígio dos tempos medievais, e Anuradhapura, fundada no século V a.C., que reinou como capital por mais de 1000 anos, protegendo as raízes culturais e religiosas do povo singalês. Por tudo isso, o Sri Lanka é mais do que um ponto no mapa. É um universo vivo que continua a contar sua história milenar àqueles que se dispõem a escutar com os olhos e sentir com o coração. Agora, vamos seguir viagem pelos cenários mais extraordinários desta terra. Montanhas, selvas e mares, refúgios de algumas das criaturas selvagens mais exóticas e fascinantes do planeta. No coração do país, ergue-se um dos monumentos mais impressionantes da Ásia, uma imensa rocha vulcânica, solitária na paisagem, onde o rei Kasyapa, no século V, mandou construir sua fortaleza. A obra ainda desafia a lógica moderna. Como transformar uma rocha de quase 200 metros de altura em um palácio cercado por jardins suspensos, piscinas e passagens secretas? Essa é a pergunta que arqueólogos ainda tentam responder. Hoje quem visita Sigiriya percorre o mesmo caminho que os antigos habitantes, subindo 1.200 degraus que serpenteiam a rocha até o topo. Pelo caminho, fontes, terraços e muros decorados com pinturas revelam um passado de arte, poder e espiritualidade. As donzelas de Sigiriya, afrescos pintados diretamente na pedra, resistiram ao tempo e à natureza, preservando a beleza e o mistério daquela época. No alto da rocha sagrada, a paisagem se revela em silêncio. Uma imensidão verde que se estende como um tapete vivo até o horizonte. As ruínas ali presentes não são apenas vestígios de um palácio. São cicatrizes de uma história marcada por traição, medo e isolamento. Conta-se que Kasyapa matou o próprio pai para tomar o trono e ergueu sua fortaleza entre as nuvens para escapar da culpa e da vingança. Mas quando a guerra o alcançou, ele desceu da rocha para enfrentar o destino e ali, no campo de batalha, foi abandonado por seus homens e selou sua própria queda. Hoje, entre os blocos de pedra, ainda paira a memória desse reinado trágico, gravado para sempre na pele da montanha. Mas Sigiriya guarda mais do que vestígios de um império perdido. Quando o sol começa a cair, a luz dourada revela um outro lado da montanha, mais silencioso e mais instintivo. No alto das árvores, olhos atentos se abrem. É quando elas despertam, as raposas voadoras do Índico. Com asas que lembram o couro de um antigo tambor, alçam voo lentamente, cortando o ar como guardiãs do crepúsculo. Seu corpo é coberto por uma pelagem castanho escura, o focinho é alongado, lembrando-o de uma raposa, e os olhos, grandes e expressivos, refletem a última luz do dia. Ao contrário de outros morcegos, não usam o eco para se guiar.
Confiam na visão aguçada e no olfato sensível para encontrar frutas maduras entre as copas das árvores. Enquanto isso, no chão da floresta, outra criatura se movimenta. Discreta, elegante, letal. A Naja do Sri Lanka desliza entre as pedras e folhas secas com uma calma que impõe respeito. Seu corpo se ondula, como se dançasse com a terra, mas seus olhos fixos observam tudo ao redor. Quando se sente ameaçada, ergue a cabeça, expande seu capelo e, sem emitir um som, deixa claro: este território tem suas regras. Duas criaturas que vivem em extremos, uma nas alturas, outra junto ao solo. Ambas noturnas, ambas envoltas em mistério, e ambas símbolos da vida selvagem única que habita os arredores de Sigiriya. A poucos minutos dali, uma alternativa menos explorada revela outra face desse cenário monumental. O maciço de Pidurangala, mais selvagem e silencioso, guarda ruínas de um antigo mosteiro budista. Foi para lá que os monges se mudaram, a pedido do rei Kasyapa, quando Sigiriya começou a ser transformada em palácio. A trilha até o topo exige esforço e atenção. Blocos de pedra precisam ser escalados com as mãos e o caminho é irregular. Mas a recompensa é única. Uma vista ampla, aberta, com Sigiriya surgindo em frente, como se flutuasse sobre a planície. Entre as pedras, encontra-se ainda a escultura de um Buda reclinado, esculpido na própria rocha, símbolo da profunda espiritualidade do lugar. Mesmo à sombra de seu vizinho mais famoso, Pidurangala guarda seu valor. Um lugar de silêncio, de contemplação e de descobertas, onde a natureza e a espiritualidade se encontram em perfeita harmonia. No coração das montanhas do Sri Lanka, uma cidade mantém viva a alma de um antigo reino. Kandy não é apenas um lugar, é um santuário vivo de espiritualidade e tradição. Ali, as batidas dos tambores do templo ainda ecoam como no passado, e o aroma das flores dispostas nos tributos parece sempre fresco. É como se o espírito da antiga realeza ainda circulasse pelas ruas da cidade. Essa cidade abriga um lago artificial, construído em 1807 por ordem do rei Sri Vikrama Rajasingha, um projeto que moldou o centro urbano de Kandy. Ao seu lado está o Templo do Dente, conhecido por guardar uma das relíquias mais veneradas do budismo mundial, um dente do próprio Buda. A relíquia é protegida por 7 relicários dourados feitos de ouro e incrustados com joias. O templo também é palco da Esala Perahera, uma das maiores procissões religiosas da Ásia. Do alto da colina Bahira-Wakanda, uma enorme estátua branca de Buda, com 26 metros de altura, observa a cidade. Sua presença é visível de quase qualquer ponto de Kandy. Para quem sobe até sua base, o panorama revela a beleza do vale e o contorno da cidade. E não é só a fé que habita esses vales. Entre os jardins do templo e as colinas ao redor, a vida selvagem também se revela, com cores, sons e movimentos sutis. É ali que o pavão indiano, símbolo de beleza e realeza, caminha com elegância entre pedras antigas.
O que muitos não sabem é que ele consegue emitir um chamado alto suficiente para ecoar por mais de 1 quilômetro. Um som inconfundível que, segundo a tradição local, anuncia a chegada da chuva. Em alguns vilarejos, os pavões são vistos como mensageiros do céu. No silêncio entre as folhas mais altas, vive um habitante que poucos notam, mas que carrega o espírito do Sri Lanka em cada salto, o macaco toque. Endêmico desta terra e cada vez mais ameaçado, ele é ao mesmo tempo símbolo de resistência e fragilidade. Seu corpo esguio e pelagem dourada se confundem com os troncos aquecidos pelo sol. Na cabeça, uma crista inconfundível, como se a própria floresta o tivesse coroado. Ele não precisa fazer alarde. Seu olhar expressivo revela a sabedoria de quem viu florestas nascerem e desaparecerem. E mesmo com sua natureza inquieta, há momentos em que ele apenas observa, como se procurasse, entre os galhos, uma lembrança do mundo que existia antes de nós. O Parque Nacional de Yala está localizado no sudeste do Sri Lanka e cobre uma área de mais de 900 quilômetros quadrados, onde a biodiversidade atinge níveis impressionantes, combinando florestas secas, lagunas costeiras, savanas e áreas rochosas. Yala oferece habitats ideais para uma grande variedade de espécies. Nada representa melhor o Sri Lanka do que seus elefantes. Eles são os gigantes gentis da ilha, figuras imponentes que se movem com calma e sabedoria entre a vegetação. O que poucos sabem é que, mesmo sendo os maiores animais terrestres da ilha, esses gigantes têm uma relação íntima com a água, não apenas para beber. Durante os dias mais quentes, eles se reúnem em poças e rios rasos, onde se banham e espirram lama no próprio corpo para se proteger do sol e de parasitas. Nas sombras da floresta de Yala, um morador mais raro observa à distância: o urso beiçudo. De aparência desajeitada e temperamento imprevisível, ele é um dos poucos mamíferos que pode enfrentar predadores maiores quando ameaçado. Seu focinho alongado e sem dentes incisivos transforma o ato de se alimentar em um espetáculo. Ele suga cupins do solo como se fosse um aspirador da natureza. Mas nenhum habitante do parque é mais reverenciado que o leopardo do Sri Lanka. Majestoso e solitário, é o predador supremo dessa região. Ao contrário de seus parentes africanos, aqui ele reina sozinho, sem leões ou hienas para disputar território. Isso o torna mais visível à luz do dia, mas mesmo assim, cada encontro continua raro. Seus olhos não apenas observam, vigiam, como se fosse ele o verdadeiro guardião dessa terra selvagem. A imensa riqueza natural de Yala é um lembrete da importância de proteger os últimos refúgios selvagens do planeta, especialmente em um tempo em que esses espaços se tornam cada vez mais ameaçados. Era uma vez um lugar onde o tempo caminhava devagar, embalado pelo som dos trilhos de ferro cortando as montanhas. Entre colinas verdes e névoas matinais, nasceu ela, uma vila escondida no coração do Sri Lanka. Aqui, plantações de chá se estendem até onde os olhos alcançam e cada pôr do sol pinta de dourado os contornos do passado. Durante o domínio britânico, ela tornou-se um elo vital no transporte do chá, graças à construção da ferrovia nas montanhas. A linha férrea
foi um feito de engenharia para a época, conectando as plantações às rotas marítimas. Hoje, o trem continua ativo, cruzando marcos como a famosa Ponte dos Nove Arcos, construída sem uso de aço e proporcionando aos viajantes uma das viagens de trem mais belas do planeta. Em ela, a ferrovia não é apenas um meio de transporte. Ela liga memórias e montanhas, pessoas e paisagens, mantendo viva a conexão entre passado, presente e futuro. Enquanto o trem serpenteia pelas montanhas, atravessando neblinas e vales profundos, há olhos atentos que o observam da vegetação silenciosa. Entre os arbustos e campos de Ela, vive o gato da selva, um felino pouco conhecido, mas perfeitamente adaptado a esse cenário montanhoso. Com sua pelagem em tons de bronze e olhos alertas, ele se mistura perfeitamente à paisagem. O que poucos sabem é que, diferentemente de muitos felinos, ele adora a água. Nada com facilidade e, em algumas regiões, já foi visto caçando pequenos peixes e anfíbios. Um comportamento raro entre os gatos selvagens. E assim, os trens seguem cruzando a paisagem. O gato da selva continua seu caminho solitário, escrevendo sua própria história, silenciosa, selvagem e profundamente enraizada nas montanhas de Ela. Ao longo dos séculos, o tempo soprou forte sobre a costa sudoeste do Sri Lanka. Ventos de conquista, comércio e resistência desenharam as linhas da cidade de Gale. Primeiro vieram os portugueses, ergueram muros de pedra e vigiaram o mar. Depois, os holandeses chegaram, ampliaram as defesas, moldaram a cidade com sua arquitetura e organização. O mar continuou lá, constante, batendo nas muralhas como um relógio natural. Cada onda é um lembrete. O passado ainda vive aqui. Entre becos estreitos, igrejas antigas e faróis que desafiam o horizonte. No alto das muralhas, o farol ainda cumpre sua missão de guiar embarcações que se aproximam do porto, uma luz constante desde os tempos coloniais. Gale abriga um dos conjuntos arquitetônicos mais singulares do Sri Lanka, onde construções coloniais em estilo europeu se fundem com elementos típicos da tradição asiática. Essa fusão se reflete nas ruas estreitas, nos telhados de barro e nos arcos ornamentados que adornam residências e edifícios históricos. No coração dessa cidade histórica, o antigo forte se impõe, robusto e silencioso, resistindo ao tempo, a guerras, tsunamis e às transformações dos séculos. Em 1988, o mundo voltou seus olhos para essa pequena joia do Sri Lanka. Gale foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Não apenas por suas muralhas ou sua arquitetura, mas por algo muito mais sutil, sua alma. É ali, no contraste entre igrejas centenárias e bicicletas modernas, entre calçadas antigas e vitrines contemporâneas, que o tempo se dobra e se entrelaça. É o maior legado colonial europeu da Ásia, mas também um espaço onde a vida segue, vibrante, colorida, atemporal. Na costa leste do Sri Lanka, existe um lugar onde a terra se curva delicadamente, formando um arco de areia dourada. É a Baía de Arugam, um dos destinos mais famosos do país para quem busca natureza, cultura e aventura. Seu clima muda com as monções. Entre outubro e março, reina a calmaria, ideal para quem busca tranquilidade e longas caminhadas na praia. De abril a setembro, começa a temporada de surf, e com ela,
a baía ganha nova vida. Ondas perfeitas de qualidade internacional se formam, atraindo surfistas do mundo inteiro. No mar aberto, a natureza também se apresenta em espetáculo. Golfinhos saltam nas águas mais distantes e, em épocas de sorte, baleias em migração cruzam a costa, como se escolhessem Arugam para deixar sua marca na paisagem. Não muito longe dali, o Parque Nacional de Cumana revela um outro lado desta região. Apesar de ser menos conhecido que o Parque de Yala, ele é igualmente fascinante. Além de ser uma importante rota para aves migratórias, é lar de uma significativa população de elefantes asiáticos, que se deslocam livremente entre os lagos e os bosques da região. Quando o sol ainda desponta tímido sobre o horizonte de Arugam, as primeiras canoas já riscam as águas calmas em busca de peixe. Nas margens, mulheres e anciãos caminham entre arbustos em silêncio, escolhendo folhas, raízes e cascas que curam, que nutrem, que protegem. Não há pressa. Cada ação é medida, como se fosse ditada pelo próprio ciclo da floresta. Essas tradições não apenas sustentam a comunidade, mas ecoam a filosofia de Cumaná: viver sem excessos, em compasso com a terra e o tempo. Anuradhapura é mais do que uma antiga cidade do Sri Lanka. É um testemunho vivo de uma civilização que prosperou por mais de 1000 anos, séculos antes de Roma se tornar um império. Enquanto Roma ainda era um conjunto de aldeias, aqui já florescia uma civilização com arquitetura monumental, irrigação sofisticada e uma fé que atravessa os milênios. Cercada por florestas tropicais e templos milenares, Anuradhapura abriga algumas das estruturas religiosas mais extraordinárias do mundo antigo. A mais emblemática delas é a Jetavanaramaya, uma estupa colossal construída no século III, que chegou a atingir 122 metros de altura, tornando-se, na época, a terceira estrutura mais alta da humanidade, atrás apenas das pirâmides do Egito. Feita com cerca de 93 milhões de tijolos, ela é um marco não apenas da fé budista, mas também da engenhosidade singalesa. Mas talvez o símbolo mais poderoso de Anuradhapura esteja em sua árvore. A Sri Mahabodhi foi plantada há mais de 2.300 anos e continua viva até hoje. Ela foi trazida da Índia em 288 a.C. e é considerada a árvore mais antiga do mundo, plantada por humanos com registro histórico contínuo. Seu entorno é sagrado e monges e fiéis a protegem com extrema reverência. Até mesmo galhos caídos são tratados como relíquias. Os reis de Anuradhapura não pensavam apenas em templos e monumentos. Eles também criaram um dos sistemas de irrigação mais avançados da antiguidade. Construíram gigantescos reservatórios, conhecidos como tanques, capazes de armazenar milhões de litros de água da chuva. Ligados por canais e com portas complexas, esses reservatórios garantiam o abastecimento durante as secas e transformaram a região em um oásis agrícola. Muitos ainda funcionam hoje, provando o engenho e a visão sustentável daquela civilização. Por meio dessa incrível jornada pelo Sri Lanka, carregamos conosco não apenas memórias extraordinárias, mas também o encanto e a energia inspiradora desse lugar. E se você gostou do vídeo e se encantou com as maravilhas que descobrimos juntos, considere deixar o like e ajude nosso canal a crescer. Obrigado e boa viagem!